Olá, meu nome é Leandro, sou um dos sócios da BRC Finance, trabalho com o mercado financeiro desde 2005. Em 2007 já tinha minha primeira empresa de investimentos, em 2009 já era professor pela XP Investimentos, palestrando e ensinando sobre o mercado financeiro e educação financeira em meu estado. Bom, se você está aqui é porque esse conteúdo vai fazer a diferença para você. Talvez você trabalhe ou com o mercado financeiro, com alguma instituição financeira, ou você quer trabalhar em uma instituição financeira ou você trabalha com algum público que tem um perfil de alta renda. E esse público conhece o mercado financeiro e tudo eles fazem conta. A sua conversa com eles não pode ser aquela conversa de, nossa, como está quente hoje, mas mostrar confiança, mostrar conhecimento, falando do mercado financeiro e falando dos impactos que isso pode trazer para a sua escolha, para o seu investimento. Então, se você é corretor, se você é um consultor, você tem que saber mensurar esses investimentos e também saber os impactos que uma taxa de juros, um PIB elevado, pode trazer para esse investimento e pode fazer a diferença para ele. Bom, conhecimento hoje é tudo. Então, se você chegar falando do futebol de ontem é uma coisa. Se você chegar falando, nossa, como o preço do petróleo subiu e como que isso vai afetar a taxa de juros e como isso vai afetar a sua escolha, é outra coisa. Então, o conhecimento mostra essa autoridade. E conhecer do mercado financeiro é básico. É básico. Hoje, se eu te pergunto, o que é mercado financeiro? O que você vai me responder? O que é mercado financeiro para você? Bom, quando a gente fala de mercado financeiro, uma coisa que vem na nossa cabeça é bolsa de valores. E se você é mais antigo, não como eu, mas como outras pessoas por aí, mercado financeiro, bolsa de valores, você vai lembrar daquelas pessoas gritando, falando ao telefone, comprando e vendendo. Enfim, a gente via muito isso quando assistia o Jornal Nacional. Tudo mudou. Hoje a bolsa de valores é praticamente vazia porque tudo é online. Tudo é online. Mas para a gente entender o que é mercado financeiro, a gente precisa entender que mercado financeiro, a bolsa de valores é apenas um ponto e um pequeno ponto dentro do mercado financeiro. Quando nós falamos de mercado financeiro, imagina mercado como supermercado. O que é um supermercado? É um local onde existem vários produtos de várias marcas e, do outro lado, várias pessoas, vários clientes querendo comprar esses produtos. Isso é um mercado. Lembra o Mercadão de São Paulo? Aquele monte de gente querendo comprar, aquele monte de empresas querendo vender, aquela variedade de frutas, de produtos e tudo mais. Isso é um grande mercado. Então, o mercado financeiro é esse local de negociação onde acontece compra e vendas, onde as pessoas estão querendo comprar determinados produtos, outras estão querendo vender determinados produtos, e existe esse local de negociação. Então, esse local de encontro de compradores e vendedores são, por exemplo, a Bolsa de Valores. Nós podemos falar de outros mercados, como os mercados cambiais, nós podemos falar como mercado de derivativos, nós podemos falar do mercado de criptomoedas, do mercado de dívidas, de títulos, do mercado de commodities, enfim, existem vários tipos de mercado. A Bolsa de Valores é esse mercado, esse encontro, esse local de encontro de compradores e vendedores. E não é o maior mercado do mundo. O mercado de forex, o mercado de trocas de moeda, o mercado cambial é muito, muito maior do que uma bolsa de valores. O mercado de criptomoedas já tem crescido absurdamente, tá? Então nós temos vários mercados por aí. E a bolsa de valores é um desses mercados, é um local onde as pessoas se encontram para comprar e vender ações que são uma fração, uma pequena parte de uma empresa, certo? Então a bolsa de valores é um tipo de mercado financeiro. Agora, o que gira nesse mercado? O que faz girar a bolsa de valores? E aqui é onde a gente precisa concentrar o nosso conhecimento. Eu vou te mostrar nessa aula como você vai poder entender um pouco de mercado financeiro, entender um pouco de economia, entender o impacto que isso pode trazer para determinados tipos de investimentos. Por isso que isso vai fazer a diferença para você. Então, eu vou te falar sobre a taxa de juros e a inflação, por exemplo, e como que isso impacta os investimentos, como isso impacta o mercado econômico, e isso já vai trazer um grande despertar para você. Eu vou te dar a oportunidade, lógico, de você conhecer muito mais no final, de você conhecer outros mercados no final. Porque uma coisa é você falar de bolsa de valores e você já está no nível de conhecimento que tem muitas pessoas que não têm. Quando a gente fala de criptomoedas, menos ainda. Quando a gente fala do mercado cambial, então, pelo amor de Deus, é o maior mercado do mundo, mas que nós temos pouquíssimo conhecimento. Ah, vou comprar dólar. Hoje, se eu te perguntar onde você compra dólar,
Talvez você nem saiba me responder onde você pode comprar dólar. E se eu te perguntar onde você compra franco suíço? Onde você compra iene japonês? Então, talvez são coisas que você ainda não sabe e não sabe o que impacta na cotação de uma moeda e o que essa cotação da moeda pode fazer a sua diferença no seu país hoje. Então, por exemplo, já falando do mercado cambial, que nem está aí no nosso quadro. Mas, hoje, o principal fator econômico chama taxa de juros. Leandro, a taxa de juros é mais importante que o PIB, a taxa de juros é mais importante que a inflação, a taxa de juros é mais importante que o desemprego. Na verdade, todos esses outros fatores que nós falamos agora, eles vão levar a, para a gente saber qual a taxa de juros ideal específica para aquele momento econômico. Então, quando eu falo um PIB alto, tá, esse PIB vai me ajudar a diminuir a taxa de juros ou vai fazer com que eu suba a taxa de juros? Porque está todo mundo interessado na taxa de juros e não no PIB. E eu vou te explicar por que agora. Olha só. Quando a gente fala que o mercado cambial é o maior mercado do mundo, e quando eu falo que a taxa de juros é o principal índice econômico, você vai entender agora por que que isso faz a diferença. Vamos lá. Se você tivesse uma pessoa falando assim, Leandro, eu estou precisando de dinheiro, eu te pago 20% ao ano, 25% ao ano de juros nesse dinheiro. Ô, cara, bacana, se eu tivesse dinheiro eu te emprestava, mas eu não tenho. Aí, de repente, chega uma mensagem para mim, o meu banco me oferecendo, Leandro, você tem aqui 100 mil aprovados a 10% ao ano. Cara, se aquela pessoa que me pediu dinheiro emprestado a 25% ao ano fosse uma pessoa que eu confiasse, fosse uma pessoa que eu tivesse certeza que iria me pagar, fosse uma pessoa que, além disso, me desse uma garantia, falar, não, tô aqui a chave do meu carro em garantia, me empresta 100 mil. Eu pegaria 100 mil no meu banco a 10% ao ano, emprestaria para ele a 20, 25% ao ano. Vamos lá. Ganharia ainda 10, 15 mil reais nessa jogada de 100 mil. Então, o que que eu estou fazendo? Estou pegando dinheiro barato e emprestando mais caro para uma outra pessoa que está disposta a pagar. E eu só vou fazer isso se eu tiver uma determinada confiança que essa pessoa vai me pagar. Certo? Entendeu isso? Maravilha. Agora vamos lá. O mundo está fazendo isso. Os grandes investidores estão fazendo isso. Os grandes players do mercado estão fazendo isso. Como que eles estão fazendo isso? Eles procuram países que têm taxas de juros baixas, pegando esse dinheiro nesses países e investindo em países que eles confiam que tem uma taxa de juros maior, tá? Então vou dar um exemplo básico. Iene japonês. O iene japonês, a taxa deles durante muitos anos, depois da pandemia, era zero ou negativa. Ou seja, você pegava R$ 1.000 emprestado e devolvia para o banco 995. Olha só, tá? Então ele tinha uma taxa de juros negativa. Para que isso? Para que as pessoas não pegassem dinheiro, para que as pessoas pegassem dinheiro emprestado e investissem na economia, certo? Se você pega 1.000 e devolve 995, ou se você pega 1.000 e devolve 1.000, é muito mais fácil. Você comprar um carro, uma casa, e se você fizer isso, você alavanca a economia, você injeta dinheiro na economia, tá? Então, já fazendo uma vírgula e uma pausa aqui no assunto, que nós vamos voltar para essa taxa de juros e a questão do spread, do empréstimo, mas já falando, a taxa de juros serve para você alavancar ou frear a economia. Se eu tenho uma taxa de juros barata, eu motivo você a pegar dinheiro emprestado e a comprar coisas, a financiar coisas, financiar empresas. Eu fazendo isso, eu estou estimulando a economia, estou colocando dinheiro na economia. Uma taxa de juros barata, você vai pegar dinheiro e vai comprar um carro. Você comprando o carro, você vai estar pagando a comissão do vendedor, você vai estar pagando aquela loja que tem outros funcionários, você vai estar pagando a montadora, que tem também um monte de funcionários, enfim, a economia está girando. A economia gira quando você tem dinheiro circulando, tá? Então a taxa de juros baixa, ela faz com que a economia aqueça. Agora, se eu pego e subo os juros para 20% ao ano, ninguém vai querer pegar dinheiro emprestado. Eu diminuo a atividade econômica, porque as pessoas não estão pegando dinheiro emprestado, e eu faço tudo isso para controlar a inflação, certo? Então, a inflação ela me dá esse termômetro. Se a inflação está alta, eu aumento os juros para eu diminuir a atividade econômica e eu diminuir a inflação. A inflação está baixa, então eu posso diminuir meus juros para motivar a máquina, a engrenagem econômica daquele país. Pronto.
Fizemos essa vírgula, já é um conhecimento que você guardou aí. Agora vamos lá, voltando ao nosso exemplo. Se eu pego um país como o Japão com uma taxa negativa ou zero, eu vou pegar dinheiro emprestado no Japão. Pego lá, no caso deles, né? 1 bi, 2 bi, 3 bilhões, não é o nosso caso ainda, mas eu pego esse dinheiro e com esse dinheiro eu posso comprar títulos de dívida americanos, que são os títulos de dívida mais seguros do mundo. Então eu tenho certeza que os Estados Unidos vai me pagar porque ele é a maior economia do mundo. Se eu tenho certeza que ele vai me pagar e ele está me pagando 5% ao ano como taxa de juros, eu posso pegar dinheiro emprestado no Japão a zero, comprar títulos do Tesouro Americano e ganhar 5%. Eu estou ganhando 5% nessa operação. É dinheiro fácil, é ou não é? Quem que não quer fazer isso? Então, as grandes instituições estão fazendo isso no mundo e eles ficam procurando esses países onde eles podem ganhar mais comprando títulos daqueles países, pegando dinheiro emprestado naqueles países que têm a taxa de juros menores. Essa operação é chamada carry trade e ela acontece no mundo inteiro a todo momento, tá? Bom, então nós vamos ter países bons com taxa de juros baixas, como o iene japonês, como o franco suíço, que a taxa de juros é 1% ao ano, e eles procuram esses países que têm uma confiança onde eles conseguem ganhar uma taxa de juros maior do que essa onde ele pegou o dinheiro emprestado. Tá? Então, os Estados Unidos estava ali 5, 5,5% ao ano. Eu tenho o Brasil que pagava 12. De repente, o Brasil foi diminuindo essa taxa, chegamos ali próximo de 10. E eu tinha os Estados Unidos pagando 5,5. Eu tinha uma diferença pouca. Por que pouca? Porque o Brasil tem um risco. Então, nesse ano, quando o governo começa a falar de não cumprir o orçamento fiscal, quando ele começa a falar de subir os impostos e tudo mais, o mercado foi falando: opa, o Brasil tem risco. Vamos vender o nosso real, comprar dólar e desmontar essa operação de carry trade no Brasil. Quando os estrangeiros começam a fazer isso, o que começa a acontecer com o nosso câmbio? O real, que bateu 4,80 esse ano, ele já estava em 5,60, 5,70. Então as pessoas foram vendendo o real e comprando dólar, e aí a nossa moeda foi se desvalorizando. Que o nosso governo teve que fazer? Pega a taxa de juros, aumenta a taxa de juros para aumentar a atratividade e começa já a falar, não, nós vamos tentar cumprir o déficit fiscal, para o ano que vem nós já vamos consertar tudo isso. Então, o dólar já foi caindo de novo. Então, a taxa de juros é esse grande termômetro. Se ela estiver alta, eu tenho atratividade externa. Se ela estiver baixa, eu tenho menos atratividade externa. Se a inflação está alta, eu preciso aumentar minha taxa de juros. Se a inflação está baixa, eu posso diminuir a minha taxa de juros. Então, tudo vai se refletir na taxa de juros. Tudo vai se refletir na taxa de juros, tá? Por isso que ela é esse grande motor econômico. E isso influencia tudo. Porque nós vamos falar já já de como você analisar alguns indicadores de empresa. E para você analisar esses indicadores, você precisa entender como que isso influencia naquele setor, tá? Como que isso influencia em um determinado setor. Então, por exemplo, uma taxa de juros alta é bom para quem? O setor bancário. Então, o setor bancário é aquele que ele consegue ganhar com uma taxa de juros alta porque ele empresta o dinheiro mais caro. Ele tem essa desculpa de, ó, a taxa de juros Selic está X, então meu preço de emprestar dinheiro para você é Y, porque a taxa de juros está alta, tá? E se eu pego uma empresa que precisa de muito financiamento, essa empresa ou esse setor vai ser muito ruim uma taxa de juros alta. E nós podemos entrar como, por exemplo, no setor do agro, que é um setor que precisa de muito financiamento. Se eu falo que a inflação está alta ou a inflação está baixa, que setor se beneficia ou se prejudica com isso? Bom, uma inflação alta, o único setor que se beneficia disso é o setor público. Então, empresas de saneamento, empresas de energia vão se beneficiar dessa inflação alta, porque a tarifa de energia, a tarifa de água é corrigida pela inflação. Então, se a inflação estiver alta, sinal que a taxa de energia, a taxa de água, a taxa de esgoto, de lixo, tudo vai aumentar porque ela é corrigida pela inflação. É o único setor que se beneficia de uma inflação alta, tá? Enquanto outros setores podem se prejudicar quanto a isso. Que setores? O setor industrial é um setor é,
que se prejudica com isso, porque o maior custo dele é mão de obra, uma inflação alta, eu vou ter que aumentar o salário de todos os meus colaboradores. A inflação alta quer dizer que o preço da matéria-prima está aumentando, ele se prejudica com isso, tá? Então, esses são os impactos que nós temos em determinados setores. E aí eu pego uma inflação alta, uma taxa de juros alta, o que vai acontecer? Para uma empresa, e aí qualquer empresa, tá? Qualquer empresa, se a taxa de juros estiver alta, ele vai precisar de financiamento, o preço do financiamento vai estar caro, porque a taxa de juros vai estar cara. Se a inflação estiver alta, o custo dele aumentou, porque ele vai ter que aumentar o salário das pessoas, o custo de matéria-prima aumentou. Então, se eu tenho uma taxa de juros alta, inflação alta, o preço da ação ela cai. Porque aquela empresa agora ela tem um custo maior de financiamento e um custo maior de mão de obra. A lógica do setor é essa. Então, quando a taxa de juros sobe, as ações caem. Quando a taxa de juros cai, as ações sobem. Por dois motivos. Primeiro que eu disse, quando a taxa de juros está baixa, o custo de financiamento de uma empresa diminui. O custo de financiamento diminuindo, vai sobrar mais dinheiro para lucro, vai sobrar lucro. E o segundo motivo, uma taxa de juros alta faz com que as pessoas invistam seu dinheiro em segurança, comprando títulos do Tesouro, por exemplo. Então eles vão para a renda fixa e fogem da bolsa de valores. Por quê? Você prefere correr o risco ou ganhar 12% ao ano? Correr o risco nas ações. Agora, se a taxa de juros tivesse 2% ao ano, você colocaria seu dinheiro no banco ou em títulos do Tesouro para ganhar 2% ao ano? Não, você buscaria formas de maximizar o seu retorno. E onde você vai buscar essas formas? Dentro do mercado financeiro, dentro da bolsa de valores, dentro das ações. Então, uma taxa de juros baixa faz com que as pessoas tirem seu dinheiro do banco, da renda fixa e procurem formas de ganhar dinheiro. E elas vão procurar essas formas no mercado de ações, por exemplo. Então, faz com que o mercado de ações suba. As empresas vão ter um custo menor de financiamento e vai ter mais demanda, mais procura por ações, logo ela vai subir. Esse é o grande X da taxa de juros com o mercado financeiro que você acabou de aprender, tá? Existem outros fatores. Existe o desemprego, existe a inflação, como eu disse, existe o PMI, enfim, nós temos vários indicadores. Eu não consigo te explicar aqui, mas já me pediram e eu vou gravar uma aula só sobre indicadores econômicos. Bom, agora vamos lá. Análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? É analisar os fundamentos de uma empresa. E analisar os fundamentos, eu vou analisar indicadores econômicos daquela empresa. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, alguns fundamentos e como que isso influencia na escolha de uma ação e como que isso pode ajudar você também a entender alguns indicadores que podem fazer a diferença na sua conversa e no seu produto. Porque quando eu te falo, qual o ROI dessa operação? Qual o ROI desse produto? Qual o ROI desse produto que você está me vendendo? Tá? Então, tudo isso nós vamos entender agora. Então, a análise fundamentalista é o quê? É fundamentos da empresa. Quando eu falo de macroeconomia, eu estou falando de indicadores econômicos que vão afetar a economia como um todo. Eu sabendo como aquilo afeta a economia, eu consigo pegar algum setor econômico que vai se beneficiar de determinado nível de atividade econômica. Então, se eu tenho o dólar alto, qual empresa ou qual setor se beneficia desse dólar alto? Ah, então o setor de construção de aeronaves se beneficia de um dólar alto porque ele exporta muito. Dentro desse setor, que empresas existem? Vamos comparar essas empresas, tá? Bom, então a gente está num período de aumento de taxa de juros, uma inflação um pouco acima da meta, mais controlada, tá? Então, quem está se beneficiando desse conjunto econômico? Um setor que se está beneficiando muito é o setor bancário. Então ele tem uma taxa de juros aumentando, ele vai poder cobrar mais caro, ele tem uma atividade econômica de financiamento aumentando com uma inflação mais controlada. Então nós vamos analisar aqui dois bancos e entender esses fatores fundamentalistas nos bancos. Bom, então aqui nós temos Itaú e Bradesco, está aqui a sigla de cada um deles, ITUB4 e BBDC4, as duas ações são preferenciais. Se você não entende ainda sobre isso, eu vou te dar a oportunidade de conhecer no final, então é muito importante que você vai ter a oportunidade de aumentar o seu conhecimento já já. As duas ações são preferenciais N1, né, novo mercado nível 1, também é algo que eu vou te explicar
mais para frente, como isso faz com que essas empresas sejam de boa governança corporativa, tá ali o setor e o subsetor que é importante. Eu tenho que comparar empresas iguais, que são empresas do mesmo setor e do mesmo subsetor. Eu não posso comparar Petrobras e Vale do Rio Doce, porque são empresas de setores diferentes, tá? Então vamos lá, primeira coisa, valor de mercado. Então nós já vemos que o Itaú é quase o dobro do valor, mais que o dobro do valor do Bradesco, tá? E nós temos já o primeiro indicador aqui, PL. O que é esse PL? PL é a relação preço-lucro, ou seja, eu estou dividindo o preço da ação pelo lucro por ação. Então vamos lá. O Itaú deu lucro de tantos bilhões, certo? Tantos bilhões. Quantas ações eles têm emitido? Só para a gente facilitar a conta. Eles deram um lucro de 10 bilhões e eles têm 10 bilhões de ações emitidas. Então ele deu um lucro de R$ 1 por ação, certo? Essa é a conta do lucro por ação. Então, o preço da ação dividido pelo lucro por ação dá quanto? O preço por ação, o preço da ação dividido pelo lucro por ação, no caso dos dois, deu 10. O que isso significa? Que vai demorar 10 anos para eu recuperar meu investimento através do lucro dessas empresas, tá? Por quê? O lucro representa 10% do valor do preço da ação. Então, a lógica seria essa. Se o lucro demora 10, se o lucro representa 10% do lucro da ação, em 10 anos eu ganhando esses 10%, eu vou ter todo o meu valor investido de volta. Tá? É lógico que essa é uma conta de padeiro, porque essa ação vai subir, ela pode ter mais ou menos lucro, mas a lógica é essa. Então, quanto menor o PL, melhor. A ação tem um PL de 3, então significa que em 3 anos eu vou ter meu dinheiro de volta, vou ter meu retorno de volta. Então, o PL, o preço-lucro, a relação quanto menor, melhor. Tá aqui o LPA, tá? Que é o lucro por ação de cada uma. Então, o lucro por ação do Itaú é 3,58. E quanto que a ação custa? R$ 35. O do Bradesco, 1,43. Quanto que a ação custa? R$ 14. Por isso que nós vamos ter essa relação de PL de 10. Agora aqui outro fator importantíssimo, dividendo. Quanto que essa empresa está pagando de dividendo? O Itaú paga 6,5% ao ano, enquanto o Bradesco está pagando 10% ao ano. Bom, só aí, se eu sou uma pessoa que confio no Bradesco e quero ter uma ação que pague dividendo, eu vou escolher o Bradesco para minha carteira em vez do Itaú. Porém, nós temos um ROI, retorno sobre investimento. Esse retorno sobre investimento significa o seguinte: para cada R$ 1 investido, quanto que essa empresa pode me dar de retorno, de margem de lucro? Então, o Itaú, ele consegue me dar 19% de retorno sobre o meu investimento. Então, seria retorno sobre patrimônio líquido. Então, de tudo que existe no Itaú, de patrimônio líquido, ele ainda consegue gerar 19% de margem, tá? 19% de lucro. Cara, é um banco extremamente eficaz, né, e eficiente, porque ele consegue me gerar 19% de lucro para cada R$ 1 investido, enquanto o Bradesco 9,5. É o dobro, tá? É o dobro, é mais do que o dobro. Então, o Itaú ele tem uma capacidade gerencial melhor do que o Bradesco. O que é o PVP? É o preço dividido sobre o valor patrimonial. E aí, o que seria isso? É o preço por ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial? Se eu vender tudo que tem no Itaú, quanto que eu tenho de patrimônio? Patrimônio líquido, ativo menos passivo. Se eu vou ter de patrimônio líquido no Itaú 1 bi, tá. Se eu somar a quantidade de ações vezes o valor por ação, quanto vai me dar? Ó, a ação de Itaú está R$ 35. Ele tem X ações emitidas. Então, 35 vezes X vai me dar 2 bi. Bom, então o Itaú, se eu somar as suas ações, ele vai me dar 2 bi. Se eu vender tudo que tem no Itaú de patrimônio líquido, vai me sobrar 1 bi. Ou seja, não vai pagar todo mundo. Não vai pagar todo mundo. Então, a relação de preço da ação dividido pelo seu valor patrimonial, hoje do Itaú, é 1,91. Ou seja, se eu colocar dinheiro no Itaú e ele falir, eu não vou ter meu retorno de volta. Eu vou ter metade de volta. Enquanto no Bradesco, a relação está ali, próxima de 1. Na verdade, até menos. Então, no Bradesco, se eu... o Bradesco faliu. Tive que vender tudo. Bom, o que ele tem de valor patrimonial é igual a 1, é igual ao mesmo valor da sua ação. Então eu não teria risco. Nesse caso, quanto menor, menor o risco.
tá? Então nós procuramos sempre PVP de 1, mas você vai ter PVP menores e nós também vamos ter PVP muito, muito grande, né? Ah, vai ter PVP de 5 se você pega empresa de tecnologia. O que ela tem de valor patrimonial? Tem um prédio, né? Ou uma sala de um prédio com 300 pessoas trabalhando, seu valor é gigantesco das suas ações, porque ela tem um lucro muito grande, mas ela não tem valor patrimonial. E no banco nós também vamos ter essa relação. Bom, então aí já me dá uma margem de segurança. Quem é muito seguro vai em Bradesco. Não, o Bradesco, ele não me gera muito, ele não tem um ROI muito grande, mas ele é uma empresa mais segura com paga dividendo. Agora, nós estamos procurando o quê? Altos ROIs, empresas que são altamente lucrativas, que conseguem fazer mais com menos. Esse é o caso do Itaú, tá? Esse é o caso do Itaú. Então vale muito a pena. Se você é uma pessoa mais agressiva, você vai estar no Itaú. Se você é uma pessoa mais conservadora, você já vai estar no Bradesco. E tudo isso você pode fazer a mesma conta quando você estiver oferecendo algum investimento para o seu cliente. Eu mexo com consórcio. Tá, cara, olha só. Se você investir agora X, você pode ter esse retorno de Y. O ROI, o retorno sobre o seu investimento é de X%. Ó, você vai investir então 100 mil e você ainda vai ter um lucro de 20, cara, você vai ter um ROI de 20%. Uma coisa é você falar para ele, cara, você pode ganhar 20%. Se você falar um ROI, você já aumentou seu nível de confiança, porque o cara entende. Tá? O cara entende. Uma pessoa me procurou, Leandro, eu quero que você monte uma carteira e eu quero ter um retorno de 60 mil por mês. Ela quer sacar dinheiro, tá? Ela quer sacar dinheiro, ela precisa do dinheiro daquele investimento. Então você precisa de um dividendo de, 60 mil por mês. É, isso mesmo. Então precisa de um dividendo de 60 mil por mês. É isso, tá? É isso. Então a gente muda o nosso linguajar, a gente muda o nosso nível de confiança em relação àquela pessoa, ela já fala, o cara entende. Ele entende, ele sabe do que ele está falando. Bom, quando a gente monta uma carteira de ações, nós vamos analisar todos esses fatores. Então, você precisa ter ações para você poder falar de ações com outra pessoa. Não adianta você falar sem propriedade nenhuma. E como você escolhe uma ação? Escolhendo os melhores setores, olhando a macroeconomia, e dentro dos melhores setores você escolhe as melhores ações através de análise fundamentalista. É isso. É isso. E eu vou te ensinar tudo isso. Eu vou te ensinar tudo isso. Você vai aprender muito mais, mas muito mais. Bom, e aí a gente entra nesse nível agora, diversificação e proteção contra riscos. Quando a gente fala de macroeconomia, nós temos riscos. E esses riscos são diluídos, como? Através de diversificação. Então, se você vende algum produto e você encontra um cliente e esse cliente está receoso de comprar o seu produto, você pode perguntar: como é que sua carteira está diversificada? Aonde está o seu dinheiro? Não precisa me falar a quantidade, mas fala porcentagem. Quanto por cento está em ações? Quanto por cento está em banco? Quanto por cento está em consórcio? Então a gente consegue já falar tudo isso, falar, cara, não coloque todos os seus ovos numa mesma cesta, mas nós vamos diversificar tudo isso e você vai procurar uma rentabilidade maior. Porque existe risco econômico. Que risco econômico é esse? Então, nós temos riscos geopolíticos, nós temos um país pode entrar em guerra com outro, esse país em guerra, por mais que não seja no seu país, vai atrapalhar, então nós estamos tendo briga no Oriente Médio, o preço do petróleo vai subir, o preço do ouro vai subir, então tudo isso pode acabar influenciando em alguns outros riscos, em alguns problemas de mercado. A bolsa pode cair se tiver um conflito, uma guerra. A bolsa caindo, se ele tiver dinheiro na bolsa, ele vai acabar tendo um prejuízo. Então a gente precisa entender que existem esses riscos, existem risco de crédito. Então nós temos o fundo garantidor de crédito, que ele garante algumas operações de crédito até R$ 1 milhão. Então tudo isso a gente tem que saber para na hora da gente ofertar o nosso produto, ele saber que ele, ah, mas meu dinheiro está tudo na poupança. O senhor está correndo risco. Risco na poupança, o senhor está correndo risco. Então a poupança ela tem um seguro, uma garantia também de até R$ 1 milhão. E se ele tiver dois? Então ele já está correndo um determinado de risco. Existe o risco de crédito daquela instituição não pagar, aquela instituição pode quebrar. Tá? Existe o risco do mercado, existe o risco geopolítico, como eu falei, enfim, determinados riscos. Como que a gente foge desses riscos? Diversificando. Ah, quero montar uma carteira de ações, o que eu vou fazer? Diversificar. Então eu vou colocar na minha carteira Itaú, Bradesco, Banco do Brasil? Não. Você vai delimitar vários setores, pelo menos 4 setores.
Pelo menos 4 setores. Então, através daquela análise macroeconômica, você define 4 setores. Definir os 4 setores, no mínimo, pode ser 5, você define as ações através de análise fundamentalista. E dentro desses setores, você pode colocar 10% em criptomoedas. Você pode colocar 20% em fundos imobiliários, tá? Então você monta uma carteira. Agora, lógico, montar uma carteira não é simples, eu não te falo em 1 minuto nem em 10 minutos, mas eu te falo em 14 aulas como montar essa carteira. E eu vou te ensinar isso já já. Bom, então, qual que é a nossa proteção contra riscos econômicos? Diversificação. E esse é o nosso maior argumento para vender qualquer coisa. Eu trabalho em banco e o cara está em outro banco, e não quer trazer tudo para cá, eu já posso usar o argumento de que ele não está totalmente protegido naquele banco e que ele pode, no mínimo, dividir comigo uma fatia desse bolo. Falar, você sabe o risco que você corre lá? Não, não corro risco nenhum porque meu dinheiro está no Itaú. Bom, ele tem um fundo de garantidor de crédito de 1 milhão. Se o Itaú quebrar, você pode perder tudo acima desse valor. Né? Então não é melhor você deixar uma parte aqui comigo e uma parte aqui com ele e não correr esse risco? Já é um argumento de venda. Mas eu não invisto em consórcio. E se você começar a investir, já é uma forma de diversificação. Não invisto em imóveis. Se você começar a investir, já é uma forma de diversificação. Então, esse tem que ser um grande argumento de venda quando você está falando com o seu cliente de alta renda, para ele fugir de risco. Você falou fugir de risco, ele já vai te ouvir. Ninguém quer correr risco. Ninguém quer. Então você já fala para ele, eu vou te ajudar a você diminuir seu risco. Como? Colocando o meu produto dentro do seu portfólio de investimentos. É isso, tá? E como que eu vou falar com o meu cliente de uma forma convincente? Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Essa aula te ajudou? Que bom. Só que existe um jeito de você ter muito mais conhecimento. Hoje a gente investe é, R$ 30 para comprar um hambúrguer. E a gente não consegue investir isso em conhecimento. A gente não consegue, a gente se mantém num nível de mediocridade porque a gente não quer gastar pouco para ter muito conhecimento. Você sabe falar sobre criptomoedas? Você sabe falar sobre o mercado de dívida? Você sabe falar sobre o mercado cambial? Você sabe falar como proteger as suas ações? Gente, existe um jeito de você vender o direito de comprar as suas ações que te remunera em 2% ao mês. E nós estamos, nossa, tem 1% ao mês, que bom. Só o direito de comprar as suas ações te paga 2% ao mês. Só o direito de comprar as suas ações te paga 2% ao mês e nós estamos felizes ganhando 1. Por quê? A gente não investe em conhecimento. E é isso que eu quero ajudar você agora, a mudar, a sair desse nível de mediocridade. Nós temos um módulo completo sobre o mercado financeiro. Eu quero ajudar você a desvendar o mercado financeiro, a ver que ele não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, ele é simples. Ele é simples, ele não é fácil, ele é simples. E dentro dessa simplicidade, nós vamos achar mecanismos de tornar ele fácil, tá? E é muito barato você adquirir conhecimento hoje. É muito barato. Muito, muito, muito barato. Então basta o quê? Atitude. Falando, eu quero sair desse nível de conhecimento e eu quero chegar no nível de conhecimento superior. Como que você vai fazer isso? Se dedicando e estudando. Como? Você pode ler 30 livros, você pode assistir 300 mil vídeos no YouTube, ou você pode fazer um curso didático vai te levar como se fosse uma escada, caminhando. O que é mercado financeiro, o que é bolsa de valores, o que são derivativos, como remunerar a sua carteira, como montar uma carteira baseada em fundamentos, como montar uma carteira de dividendos, o que são criptomoedas, como aumentar o número de criptomoedas na minha carteira sem correr risco, o que são mercado cambial, mercado de Forex, como que eu posso ganhar 3% numa operação no mercado de Forex. Gente, tudo isso você pode aprender. Mercado de títulos. E eu te falo, se você é uma pessoa que gasta R$ 30 com hambúrguer e não quer gastar menos que isso por mês para comprar um conhecimento, realmente algo precisa mudar em sua vida e esse algo está na sua mentalidade ou na sua capacidade de retorno sobre investimento. O retorno sobre investimento que você vai ter nesse curso é muito maior do que você gastar esse dinheiro comendo um hambúrguer por mês. E eu quero dar um bônus para você que manteve até agora em nossa aula, que é um desconto de 30% para você adquirir esse curso completo
tem mais de 50 aulas, são 6 módulos e nós estamos fazendo novos módulos já, aulas bônus. Nós vamos ter as nossas carteiras colocadas para os nossos clientes a cada 3 meses, atualizadas. Nós temos notícias do mercado relevantes. Tudo isso nós vamos estar oferecendo aos nossos clientes. E isso, que custa muito menos do que um hambúrguer por mês, ainda vou te dar 30% de desconto para te ajudar a comprar. O link está aí na descrição desse vídeo. O cupom de desconto é esse. E eu espero ver você adquirindo esse conhecimento e melhorando o seu linguajar, o seu conhecimento, as suas operações, o jeito e aquilo que você fala. Tudo depende de você clicar agora e colocar esse conhecimento dentro da sua cabeça, dentro das suas falas e se portar como uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que passa confiança para os seus clientes, tá bom? Agradeço você ter ficado aqui até agora, aproveite esse presente e eu te vejo logo mais na nossa primeira aula.